que será que no Brasil, mas principalmente no Nordeste, as pessoas colocam o nome de José na maioria dos meninos que nascem? Principalmente aqui em Pernambuco, o nome José é muito comum. Ora, existem várias explicações para isso. Vamos ver algumas. Primeiro é que o Brasil teve como religião oficial durante muito tempo o cristianismo. E todos sabem que o pai de Jesus, marido de Maria, era José, que no catolicismo é chamado de São José. Mas seria o nome do pai de Jesus o principal motivo pelo qual os meninos nordestinos, principalmente, receberiam também esse nome de suas mães? Seria por causa de São José, o marido de Maria? Talvez por ele ter sido o pai do Cristo? Qual relação teria? Talvez algumas poucas mães tenham colocado realmente em homenagem a essa pessoa que é relatada no Novo Testamento. Porém, existe um relato mais forte. Na Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei de Moisés. A Torá faz um relato sobre um rapaz chamado José, que na verdade no original, na língua da Bíblia original, seria Yosef. Aumentador. Yosef era o primogênito de uma das esposas de Jacó, de Yaakov. Ele era filho de Rachel, ou Raquel. Yosef, ou José, ele tinha sonhos considerados divinos, que prediziam o seu futuro e o futuro do seu povo. Um desses sonhos era que ele via todos os seus irmãos, que eram mais velhos do que ele, a sua mãe e o seu pai, se ajoelharem e prestarem homenagens a ele, representado pelo sol e a lua e as estrelas. Segundo o relato da Torá, diz que isso enfureceu os seus irmãos. Quanto ao seu pai, embora achasse meio que absurdo ter que ele e sua esposa ajoelhar-se diante do filho, porém ele entendia que o menino estava sendo avisado de alguma forma por um sonho, por uma visão muito séria. E a Torá diz que ele guardava isso para si dentro dele. O relato da Torá continua dizendo que Yosef, José, ele termina sendo vendido como escravo pelos próprios irmãos e é levado ao Egito. Após vendê-los
a caravanas ismaelitas, a uma caravana ismaelita. Yosef José foi vendido a Potifar, que seria um ministro de Faraó no Egito. Misteriosamente, o Yosef, o José, conseguia interpretar sonhos. E, numa dessas interpretações, ele consegue o favor de Faraó, elevando-o a ser governador do Egito. E o que tem a ver o José do Egito com os nomes que são dados ou que eram dados até pouco tempo por nordestinos aos seus primeiros filhos? Criou-se o costume aqui de que toda criança homem que nascesse enrolado no cordão umbilical deveria se dar o nome de José. A tradição, o costume de se colocar nos meninos o nome daquele José dizia que a criança que nasceu enrolada, presa ao cordão umbilical, conseguiu sobreviver desse enlace por ação divina. E por isso comparado a José, que tinha sido preso, escravizado, e depois, com a ajuda de Deus, tornou-se governador, vice-governador do Egito, e com muito sucesso. Por muito tempo se achou que esse costume seria feito em homenagem ao José, pai de Jesus. Mas não encontrou-se nenhuma relação entre uma criança que nasce enrolada pelo cordão umbilical, enlaçado, e a história de José, pai de Jesus. Ao contrário do José do Egito, filho de Jacó, onde realmente achou-se muitas evidências e semelhanças desse costume com a história de vida de Yosef, vice-governador do Egito. Apesar que o nome José vem do hebraico, e entre os judeus o nome José é muito famoso, na Idade Média, com a propagação do cristianismo católico, a origem mais antiga do nome de José se relacionando a Yosef, filho de Jacó, filho de Israel, caiu-se em desuso e o nome passou a ficar conhecido agora a partir de São José, o pai de Jesus, divulgado pelo cristianismo. Yosef foi o 11º filho de Jacó com sua segunda esposa Raquel. No Egito, Yosef escolhe Asnat para se casar. Yosef, no Egito, recebeu o título de Safinat Paneah, o decifrador de sonhos. Hoje em dia, aqui no Nordeste, as pessoas que colocam o nome dos filhos como José, dificilmente sabem que esse nome vem de José do Egito, de que o próprio José, pai de Jesus, recebeu esse nome por causa do José israelita, do José que foi governador no Egito.
Um homem ao qual Deus o acrescentou, Deus o aumentou, conforme é a tradução do próprio nome de Yosef. Deus lhe acrescenta.